Largada, nós vamos falar de um tema polêmico de cara. A largada viu o Norris partir bem e o Verstappen achar o dele com o Piastri, né? E a gente já pode até passar para o próximo slide pra gente ver o que cedeu, né? Não é o Norris não cedeu, né? O Piastri não cedeu e os dois rodaram. Eu tô muito bom de fazer legendas. Piastri não cedeu e os dois rodaram na primeira curva. Eu quero até aproveitar, deixa eu pôr de novo aqui. Ignorem que eu escrevi Norris ali, tá? Eu quero comentar aqui o seguinte, eu falei na live, lá na transmissão de outro canal. O Verstappen, como Fernando Alonso, como Lewis Hamilton, como Ayrton Senna, como vários ao longo da história, tem essa postura abusada, ombro com ombro, é quase, eu falo sempre aqui, um jogador de Libertadores, né? Jogador argentino de Libertadores, jogo fora de casa, né? Aquela coisa, joga duro no limite da legalidade. Isso funciona até a página 2, porque precisa contar com a colaboração do coleguinha. Sempre trago aqui o exemplo, a frase do Martin Brundle, que referindo-se ao Ayrton Senna, dizia, né? Ele posicionava o carro de uma forma na pista que dava a você, então, a incumbência de decidir se nós teríamos um acidente. Porque se você mantivesse sua posição, ele já tinha se posicionado de uma forma que vocês iam bater. Se você recuasse, aí vocês não teriam um acidente, mas ele já tinha estabelecido ali a jurisprudência de que você teria que recuar da próxima vez, porque senão teríamos um acidente. E aí a vida se perpetuava e você sempre ia tirar o pé, porque você ia pensar no resultado, no carro, na equipe, não sei o quê, e não ia ceder para ele, né? Ao longo da história, nós já vimos diversas vezes pilotos em momentos de tentar decidir quem vai ceder para quem. O melhor exemplo disso é a temporada de 2011, em que Felipe Massa e Lewis Hamilton se acharam na pista uma meia dúzia de vezes, talvez até mais. Um dia um levava pior, um dia outro levava pior, e os dois estavam tentando se autoafirmar, os dois estavam tentando se autoafirmar para eles mesmos e se afirmar um para o outro quem que vai prevalecer. Né? Aí depois a vida seguiu rumos diferentes, cada um foi para um lado e etc. Nunca mais chegaram a disputar campeonato, nem em 2011, mas enfim, não tiveram mais tantos contatos assim, isso que eu quero dizer, né? Naquele momento tiveram diversas vezes. E o Verstappen aposta que todo mundo é Lando Norris, só que o Piastri tem muito pouco a perder. E aí o Verstappen achou o dele na primeira volta, caiu por fundo, tomou punição, pediu desculpa e ainda foi zoado, porque o Piastri ainda disse, nossa, que manobra de campeão, hein? E aí tomou a punição de 10 segundos, mas enfim, achou o dele. E eu sempre volto aqui, por exemplo, de 2021. 2021, o Verstappen estava pela primeira vez disputando um campeonato, o Hamilton estava disputando o seu 8º campeonato, Hamilton cedeu em Imola, Hamilton cedeu em Barcelona, o Verstappen deixou o carro esparramar, quando o Hamilton resolveu não ceder, sobrou para o Verstappen, teve alambrado, né? Então, é isso, basicamente é isso que aconteceu. Você pode ter certeza que o Verstappen pode mais uma vez abusar para cima do Piastri, mas já vai sabendo que existe uma grande possibilidade de acabar com a corrida dele. Então, se for uma disputa lá no final do ano que vem, tiver pau a pau com o Norris, ou com o Leclerc, ou com o Alonso, ou com o Hamilton, ou com o Colapinto, ou com o Bortoleto, que seja, ele já vai pensar, talvez eu tenha que pensar, ser mais racional nesse momento, porque com esse aqui, com o Oscar Piastri, talvez não dê. Talvez não tenha espaço para gracinha. Continuando. Próximo slide aqui, a gente já tem, sobe a música do Chaves, Pérez ficou de fora no começo, causando o safety car virtual, e eu já deixei a perguntinha aqui, é o fim, né? E aí vocês podem depois mandar perguntas, a gente vai falar de Sérgio Pérez, se vocês quiserem, no detalhe, no final, já falei um pouco agora no começo, mas, nossa, que coceira, meu nariz, mas essa é a grande questão, encerrou de maneira precoce sua participação no Grande Prêmio aqui de Abu Dhabi, e eu vejo que vão chegando superchats, e vocês vão mandando aí, a gente responde no final para pedir a nossa gloriosa pizza, certo? Eu fiz uma apresentação até meio enxuta hoje, tá? Porque a gente tem que falar hoje de campeonato de construtores, a definição, do ano que vem, se vocês quiserem perguntar da Bortoleto e tal, mas, continuando. Lá atrás a gente tinha 2 corridas de recuperação para ver, então. Leclerc que partiu de penúltimo, por causa de uma troca de componentes na bateria, e o Hamilton que partiu de 16º, salvo engano, tá? O Hamilton partiu de 16º ou 17º. Ó, tô vendo aqui um comentário, só para não perder.
Rodrigo Silva, Vespa é Dick Vigarista. Eu não acho que o Verstappen seja o Dick Vigarista, eu não demonizo o Verstappen, eu acho, inclusive, às vezes eu vejo alguns comentários do Verstappen e eu me identifico muito com o Verstappen em algumas coisas, por exemplo, até o Flávio Gomes estava falando disso todo dia, em comentários sobre o Verstappen, e até pegando gancho na esteira do que ele estava falando sobre a série da Netflix sobre o Senna. O Verstappen tem um approach, uma abordagem com relação à Fórmula 1, que acho que aqui eu teria se eu fosse piloto. Legal demais, trabalhei, lutei para chegar aqui, é o que eu sempre quis fazer. Agora, isso aqui não é a minha vida. Isso aqui é legal pra cacete, adoro corridas, adoro carros, mas não é aqui que eu vou achar o significado. Não é aqui que eu vou encontrar o Nirvana, não é aqui que eu vou encontrar a elevação espiritual, nem nada. Isso aqui é só um trabalho, é só um hobby, esse esporte no fim do mundo não faz o menor sentido. Tratar a Fórmula 1 como ela é, né? Diferente do Ayrton Senna, que, conseguiu ver até Deus dentro do carro, aquela coisa toda, né? Então, eu não demonizo o Verstappen. Eu acho que às vezes ele joga duro, às vezes eu acho que ele exagera, mas é um piloto exuberante, excepcional, dos melhores da história, com certeza e tal. Não acho também que transformará água em vinho, como ninguém transformou, né? Mas eu não acho o Verstappen Dick Vigarista, não. Só acho que ele joga na fraqueza do adversário, ele joga na dúvida. Se o adversário rateia uma vez, ele se sobrepõe na cabeça do adversário. E hoje ele descobriu que com o Piastri isso não vai acontecer. Continuando, então. A gente teve aí, então, 2 corridas de recuperação iniciadas lá atrás, Leclerc e Hamilton, que inclusive acabariam aí em 3º e 4º nesta ordem, respectivamente, né? Leclerc 3º, Hamilton o 4º.